tarde, quinta-feira, mais um programa Moda e Café. Que delícia estar com vocês nessa tarde linda que o Senhor nos deu. Tá uma tarde gostosa, meio abafadinha. Como é que tá sendo o dia de vocês? Eu espero que esteja bem e leve, tão leve quanto o programa de hoje. A gente vem de pautas bem sérias e importantes. Eu falei, eu quero dar uma quebrada e falar de uma coisa que é paixão mundial. Eu nem falo que é uma paixão brasileira, porque esse assunto de hoje é uma paixão mundial. Nós vamos falar de música, olha que delícia! Quem não tem aquela música que embalou aí um romance ou até uma fossa? Música faz bem para a alma, né? Música, eu adoro falar de música. Eu venho de uma família musical, né? Meu pai era muito musical, a minha família. Lá em casa tem irmã que toca piano. Então, música já faz parte da nossa convivência. A gente já acorda, coloca uma música ou um louvorzinho, que também faz bem. Tá ali no carro, tá escutando música. E hoje eu tô tendo o privilégio de ter uma das mulheres mais importantes no setor musical do nosso país. Olha que privilégio, gente. Eu estou aqui no meu lado esquerdo com Thaís Sacomani. A Thaís Sacomani vai falar um pouquinho melhor dela, mas pensa numa mulher que assina mais de 5.000 músicas do nosso cenário musical aqui do nosso país. 5.000 músicas, não é para qualquer uma. Mais de 200 hits aí tocados em vozes de grandes artistas como Fábio Júnior, Jeito Moleque, entre outros que ela vai estar contando pra gente. Obrigada, Thaís, por ter aceito o convite. Eu sei que tá meio gripadinha, né? Mas você vai dar uma palhinha, isso não é desculpa não, tá? Com a voz fanha, mas Vai eu dar uma vou dar uma palhinha. palhinha. Que prazer estar aqui com você. Te acompanho, te admiro. Muito Obrigada. obrigada pelo convite, estou muito feliz. Eu sempre gostoso compartilhar a minha história, né? Que as pessoas conhecem os artistas, mas não sabem quem Verdade, escreveu as músicas. O compositor, ele é pouco reconhecido, é né? verdade. Para o grande público. O grande público não conhece. Os artistas no meio artístico, a gente é conhecido, respeitado, porém o público não acha que o próprio artista que escreveu as É músicas. verdade. E hoje a gente vai Então, falar um pouquinho sobre isso, sobre essa sua história, né? Como é que começou? Eu sei que tem um pouquinho de genética, né? Thaís é um filha de. pouquinho não, É, um né? pouquinho não, porque o Sacomani, ele foi um grande produtor de vários grupos, de vários nomes da nossa música brasileira, É né? Então verdade. acho que você tem um baita de um orgulho de ter esse sobrenome, você carrega um sobrenome muito importante, E o né? peso, E né, o peso da também, né, Thaís? responsabilidade. Como é que é? É maravilhoso. Ai, Lu, se eu começar a falar aqui do meu pai, eu me emociono sempre, porque Acho que a não gente é tem a porque é mesma. Esse amor pelo pai, né, pelo acho que meu pai, a pai minha também era assim, ligação com meu pai, minha forte. ligação é surreal. Aham. A gente tem algumas coisas congênitas de genética, tipo, a gente nasceu sem o mesmo dente, a gente tem o mesmo tipo de sangue, muito parecidos, e trabalhávamos juntos, além de pai e filha, era uma relação de trabalho Aham. também, uma vida inteira construindo canções e mudando a vida de artistas, né, através das nossas músicas. E do público também, porque a música tem esse poder de Total. mudar, de alegrar, de elevar a É o que eu vibração. estava falando, a gente já acorda, vamos colocar uma música? É, Pelo menos lá em casa é assim, né, ainda é. mais com o Pedro, que é super musical, já coloca os traps dele, ele tem um trap que diz assim: "Sorria, quem acorda com Jesus acorda cheio de alegria", então ele já acorda assim. Ai, que Você bonitinho, imagina? que É gostoso graça, que demais. alegria. A É. música é isso, Música é né, vida, né. é vida. Não E tem quem não ouça, quem não goste. E aí tem aquela parte também da música que a gente, quando tá apaixonado, ou pra curar uma fossa, como eu falei, né, Não, música faz parte de tudo que envolve a nossa vida. eu recebo no meu Instagram várias quando um vídeo meu viraliza, né, Aham. e é sempre uma surpresa, viraliza porque as pessoas ficam surpresas de uma mulher, Sim. né, escrevendo músicas que artistas homens gravaram. Mas sempre assim, comento exatamente isso: "Ah, ela que me fez sofrer, eu ouvia quando estava sofrendo, será que ela sofreu muito? Não sei, mas fez a gente sofrer". Na verdade não é muito sobre isso, mas Aham. falar de amor é sempre conecta com relacionamento. Mas eu procurava sempre, na hora de escrever as letras, Lu, eu falo que o amor é de Deus também, né, não tem um Total. louvor escrito, porém,
quando alguém me pergunta isso, eu falo: "O amor também é de Deus", né. Sim. Mas pretendo escrever É. louvores também. Porque tem muitos artistas Muita gospel, né, procura. fazendo muito sucesso aí É, e precisando de música boa. Quando a é, gente fala de música, né, a gente vive num cenário hoje brasileiro que tá difícil, né. E a é. gente tem que estar ouvindo primeiro a música que o filho tá escutando para ver se não é aquele bate a bunda no chão, o português correto é esse, né. Às vezes até muita gente: "Ai Lu, vou lá o seu programa, quero ir para o seu programa", quando eu vou ver as músicas, quando eu vou ver o artista, não é o menosprezando, mas não faz parte do que eu acredito, Sim. sabe. Eu acho que tá faltando muito músicas que falem de amor, que falem de coisas belas, músicas, né, de Thaís Sacomani, É verdade. músicas de Então, mas qualidade. é exatamente isso que eu estava te falando, a gente mesmo falando às vezes é uma pessoa que sofreu por alguém, né, em termos de relação, por traição, por sei lá o quê, a gente procurava olhar para aquele relacionamento com carinho e respeito, e para aquela Aham. pessoa mesmo que na letra a pessoa estivesse sofrendo, é como se a gente tivesse um olhar, um final que é positivo para aquela relação, sem ranço, sem mágoa, né, diferente da Marília Mendonça, por exemplo, vou te dar um exemplo, que Aham. fazia um ar sarcástico, com traição, Sim. com, né, não, então a gente olhava para aquele relacionamento com carinho, e acho que é por isso que conectou tanto com as pessoas, porque não gostávamos de falar, não gosto até hoje de falar sobre sofrimento no Aham. amor, e sim enaltecer o Sim. amor, enaltecer histórias que deram certo, romances que deram certo, E por isso que enfim. suas músicas deram certo, né. Eu 200 hits acho é que muita coisa, é não, muita Thaís? coisa. Conta pra gente como começou. Desde pequenininha você já tinha esse dom, né, de escrever? Eu sei que você toca algum instrumento? Porque seu pai, Eu toco ele violão, tocava um monte de instrumento, né, é um tocava multi-instrumentista, um ouvido multi-instrumenti é, maravilhoso. Eu toco violão e um pouquinho de piano, mas não me considero musicista. Na tá. verdade, para compor, não precisa ser uma exímia musicista. Aham, Você precisa saber o básico ali de alguns acordes. Eu conheço compositores também, excelentes letristas que não tocam, então, aham, assim, também não é um fator determinante. Mas eu toco para compor. tá. Então, não me arriscaria aqui de tocar, ir num barzinho e tocar voz e violão, porque realmente são aqueles acordes que eu conheço e que eu domino para compor as minhas músicas, e é o necessário, e deu certo até hoje, né, Aham. apesar de estudar violão. O que que a gente estava Como é falando? que você Ah, começou? como eu comecei? É que é muita coisa pra falar, né, mulher É, fala mais que homem dá conta. mas por isso que eu gosto de trazer mulher, e mulher com qualidade, com conteúdo, pra gente ter um programa bonito pra vocês. É. Bom, tudo começou com meu pai, né, eu nasci num lar musical, tenho toda a genética dele, inclusive musical, né, puxei esse dom para música, não como ele, porque ele é incontestável o melhor, o Brasil, eu costumo falar assim, não é porque é meu pai, mas ele faz muita falta no cenário brasileiro. Isso que a gente está vendo hoje, também, de muita acessibilidade, de qualquer pessoa colocar, postar seu vídeo no YouTube e tudo. Um tempo atrás, tinha o crivo de um superprodutor, e que falava, que direcionava o Aham, caminho. A gente está meio que sem isso sim. hoje, né. E ele também buscava brechas no mercado. Então, por exemplo, tá estourado o tchan, ele ia lá, foi lá em Manaus e achou o carrapicho. Não sei se você lembra, Sério? Eu bate, lembro, bate acho o o tambor. tambor que eu quero tique-tique. Foi Então então foi um achado do seu pai? um grande sim, do meu pai. Ele era um grande analisador do mercado brasileiro. Que E bacana. produziu Tim Maia, Fábio Júnior, produziu Tim Maia com 18 anos, né, Nossa. Rita Lee. Então, assim, se eu ficar aqui, eu vou ficar horas falando de quem ele Aham. produziu. Então, desde pequena eu nasci num lar musical, acho que ele via algum talento em mim, porque até que a gente estava conversando, eu participei do grupo Ping Pong com Sim, 9 anos, eles sim. já viram que eu cantava, porque eu tenho uma irmã também, né. Aham. Uma baita coincidência, porque eu estava olhando algumas coisas da Thaís e falei: "Thaís, o grupo Ping Pong tinha a participação do Rodrigo". Eu falei: "Eu estudei com o Rodrigo". Rodrigo Villanova, Um um beijo. beijo pra você, querido. Quanto tempo, né. Faz tempo vocês nunca mais se viram? Nunca mais, depois que acabou o grupo. A Nossa. rede social, às vezes a gente dá um oi e É, é. tal, mas não de se encontrar. Aham. E, então, desde pequenininha, eu costumo brincar, Lu, que eu era a ratinha de estúdio. Meu pai me levava com 9, 10 anos, me colocava nos corais, quando ia gravar os vocais, Pra você fazer voz. pra eu abrir voz junto com os Que cantores mesmo bacana. experientes, né, Aham, macaco velho de estúdio. Então eu aprendi vivendo, aham. né, absorvendo, até que, eu comecei a gostar de fazer rima, de fazer paródia,
Eu lembro uma vez a gente estava no carro, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai, e eu fiz uma paródia de uma música, né, a minha mãe falou: "Olha", puxou, né. Aham. Foi o ponto de partida, a partir dali, Você lembra dessa paródia? não vou Não? lembrar da paródia, mas a minha mãe falou assim: "Nossa, você viu?". Eu Aham. comecei, né, já a escrever algumas coisas. Sempre fui boa na escola em redação, coisas que tinham que escrever, Sim. humanas, né, na parte Aham. de humanas, eu sempre minhas redações eram, tipo, que a professora pegava para dar exemplo, Aham. falava que lembrava textos de escritoras. Estava até lembrando outro dia com uma amiga minha conversando isso, que eu era péssima em exatas, Aham. matemática, física e química, mais em redação. Era ótimo. Uma professora uma vez falou no terceiro ano do colegial: "Ah, parece texto da Clarice Lispector". Caraca, você acredita que eu ia falar dela? Então, mas eu não tinha lido Clarice Lispector ainda, né, com 14, 15 anos, É, então porque é mais uma mais pré-vestibular, né. e acho que ela fazia mais romance depois, É, ou não? romance, romance. Tem pedagógico? Bom, e aí depois eu fui meio que conhecer o trabalho dela, eu falei: "Jesus, porque como pode, né?". E é Aham. dom para Isso que é escrever. dom. Meu pai percebeu isso, e a gente começou a compor juntos, né. Que Então, lindo. e aí um complementava o outro, porque ele não cantava, apesar de ser afinado, não é um cantor. Então Aham. ele precisava de mim para desenvolver também as melodias, e foi me ensinando a construir as letras. Que legal. Então a gente foi fazendo junto, um trabalho, ai Lu, maravilhoso, assim, é muito Deus na nossa vida. Se eu te contar que a gente se trancava num escritório, assim, e naquele mesmo dia a gente fazia 8, 9 músicas de Não. sucesso, e todas as músicas que a gente mandava ou entravam e eram sucesso, e era música que mudava a vida do artista, Você era sabe. muito pequena, Thaís, como isso? 15 anos, o É muito Sorria que nova. estourou, A Sorria, sorria. tô te filmando. Sorria que eu estou te Te filmando. filmando, sorri o coração, tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Desculpa a voz, gente, Gente, não tem nem que fato rouco. desculpar. Sou super gripada, mas eu jamais deixaria de vir aqui. Estava tão ansiosa para vir no seu programa que eu falei: "Não, eu vou mesmo gripar". E a partir do momento que estourou o Sorria, aí foi em cascata, assim. Mas, Thaís, me fala uma coisa, sorria, de onde surgiu, né, esse nome? Eu estava vendo mais ou menos, mas as pessoas os nossos telespectadores não sabem. Eu Vou sei mais ou contar a menos a história. história. Ela é bem hilária, né, É bem pra dar hilária. uma música romântica Mas dessa. mas a criatividade, a inspiração é de momentos do dia a dia. Aham, Como é que eu me inspiro? Do dia a dia. aham, História que as pessoas me contam, nas minhas histórias, enfim, eu estava numa, especificamente da Sorri, eu estava aham. numa consulta de uma espera médica, a gente estava na sala de espera médica do meu endocrinologista do meu pai, que ele tinha diabetes, então ele ia regularmente na endócrino para ver os níveis de insulina, e tal. E aí tinha aquela placa que tinha elevador também. Sorria, você está sendo filmado. Começou a ter uma lei que lugares públicos tinham que ter É obrigatório ter. câmera. Aham, E a gente, Lu, não escrevia mais do mesmo. A gente queria ousar, a gente aham, queria trazer algo novo. E você pode trazer, tanto que a gente trouxe os dizeres da plaquinha, fez uma analogia com o relacionamento, aham. né. E aí fez a brincadeira do filmando, com gravando o nome aqui dentro de mim e tal. E discorreu uma história de amor ali. É legal, porque você usou, seria a mesma coisa que usar hoje um meme, um dito popular. Aham, Olha, eu falar da Marília Mendonça de novo, porque ela é maravilhosa. sim. Ela é baita inspiração, apesar de eu ter começado bem antes que ela, né, Aham, ela usa muito dito popular, sim. usou muito. A sofrência, né, que é um dito Isso, popular, né, a isso. sofrência, o tomar um chifre, levar um chifre, a chifrada, né, então ela É, usa esses ditos populares que a gente fala no dia a dia, para isso, fazer música, né, para isso. transformar em música. Ela fazia isso com maestria, né. Aham. E a gente também procurava coisas diferentes, porque senão a sua música fica mais do mesmo. Eu te É, amo, você me ama, vai ser você a tem mesma saudade. coisa. Não surpreende. Sim. Então tem que ser algo que a pessoa ouça e ache diferente, né. Olha a Aham. possibilidade, uma plaquinha dessa virar uma música e ser Surreal. um estouro. Até Foi a hoje, primeira que a estourou? primeira e a música que, financeiramente falando, mais tocada, que mais, me trouxe retornos Que de bom. reconhecimento de carreira, eh,
financeiro que fincou meu pé na composição. Então, como pode, né? Um momento meu... E aí a gente saiu da espera médica, meu pai falou, pô, vamos fazer uma brincadeira, uma música com essa Plaquinha. Eu falei, não vai dar. A ideia foi dele, tá? Plaquinha. Vai dar. Chegamos em casa, a gente nem entrou em casa. O violão estava na porta, não sei porquê, eu lembro como se fosse hoje, a gente morava na Granja Viana. E descemos para um jardim onde a gente gostava de escrever, que tinha um banco, minha casa tinha um jardim bonito, gostoso, e já fizemos ali na hora, e a música saiu. Se eu te falar, eu costumo falar assim, que é 5 minutos, mas não foi 5 minutos. Meia hora. Nossa. De composição, uma música que tem 20 e poucos anos tocando, e é atual. Super. Luan Santana regravou. Toda hora tem uma releitura. Então não é uma música assim, ficou para trás Não. no tempo, ultrapassou, não. Ela atravessa gerações. Meu pai falava, essa música é abençoada. Total. E deixa eu te perguntar, você já sabia para quem, ou seu pai já tinha ideia para quem entregar essa música? Como é que funciona essa? Eu componho, ou tem pessoas que te pedem música? Como é que funciona esse lado da composição? As duas coisas? Tem gente que encomenda e fala, o artista, o Belo tá precisando de música. Você fez música pro Belo, né? Fiz várias. E um grande sucesso dele, Desse Jeito é Ruim pra Mim. Eu tento te entregar meu coração, você não quer saber e diz que não. Ai, se eu tivesse com a voz melhor, até não tava mais. Grande sucesso do Belo, um dos maiores sucessos da carreira dele. Eu escrevi com meu pai e Rafa Brito. Essa tem um parceiro nosso também. Eu, Arnaldo Sacomani e Rafa Brito. E então, por exemplo, o Grupo Pichote, que é um grupo de pagode, quando eles pediam, a vibe deles é muito de alegria, de diversão, aí era mais direcionado. Tá. Mas se não, a gente escrevia sem dono, sem endereço, e a música tem seu endereço. Eu costumo falar isso, toda música tem seu endereço, ela vai parar na pessoa certa. E aí a gente envia, e o artista que mais se identificar grava, dentro daquele nicho. O Sorria, eu acho que a gente fez especificamente para os Travessos, grupos Travessos que tem o Rodriguinho, Sim. Porque eles estavam pedindo música aí e meio que começava com R&B, não era pagodão, ela não é pagodão. É um melody, É né? um melody, tipo um R&B, Uhum. e só virava pagode no refrão, né? Uhum. Então essa música foi direcionada assim para os Travessos, mas de uma maneira geral não. A gente escrevia, quem gostava. Depois que você acerta um monte, aí a gente Acaba que eles começam a pedir, né? Entendeu? Bom, tem música da Thaís estourando, eu quero a música da Thaís também. Entendeu? No E meu eles repertório. se adequavam ao nosso estilo, mesmo que não fosse tanto o estilo do artista. Pô, tá dando certo o que eles estão fazendo, né? O compositor, Lu, acho legal o público saber disso. É a peça, talvez, mais importante na carreira de um artista. Sem a música, não tem o artista. Sem o sucesso, não existe. Meu pai tem uma frase super polêmica que sempre que eu posto causa um mal-estar, assim. Ele falava que a música é mais importante que o artista. Porque o que adianta? Uai, sem a música, como é que o artista vai ter sucesso, vai gravar e vai acontecer, né? O que adianta o Roberto Carlos se não for uma grande canção? Hoje ele pode gravar o que quiser. Hoje, que vai fazer sucesso. Mas e para lançar? Não é foi assim. uma música que lançou ele. E foi daí que os Travessos começaram também a fazer sucesso. Eles já estavam no mercado, mas não estourados, né? E o Rodriguinho fala, se eu não canto sorrir, eu não posso descer do palco. Olha. O público pede. E ele até brinca, né? Ele é bocudo, o Rodriguinho, né, gente? É meu amigo, eu posso falar, tá? Porque é mesmo. Ele fala, ai, não aguento mais cantar Sorria, porque ele vai na Globo, a Globo pede para cantar Sorria. E ele lançou outros trabalhos ao longo dos anos, ele quer mostrar também outras músicas. Que virou o carro-chefe dele, né? Todo artista tem um carro-chefe. Igual o Roberto Carlos, eu acho que não tem como ele ir para um programa, o que seja, e não cantar aquela detalhes, quando eu estou aqui, não tem como. Igual a Xuxa e Hilarie, não tem como, muito embora a gente saiba que a gente linka o artista com a música. Tanto que eu não sou muito do pagode, vou falar a verdade, mas eu fiquei
a sua música não sai da minha cabeça. Desde que eu comecei, sorria que eu estou te filmando. Até falei pro Beto, não Você sai da não minha é do cabeça. pagode, mas você já tinha ouvido essa música. Claro, Isso, claro. o Sorria fez isso. Hoje eu não sou do pagode, mas eu amava Sampa Crio. Sampa Ah, Crio. Ah, eu tenho uma história tão bonita com Sampa Crio. Eu amava participei Sampa do DVD Crio. deles Você tem agora. música deles também, né? Muitas, É. muitas. Tem mais de 20 músicas gravadas. O meu pai costumava falar que era o quinto elemento do Sampa Crio. A gente em Sampa Crio, Lu, pra você ter ideia, o Carinho, talvez um dos artistas que ele produziu que mais ele acreditava, que mais ele gostava. É diferente. Porque eles chegaram com uma pegada, não pagode, mas Isso. um melody com pagode, com meio funk. Era um funk mais lento e E eu era vou te falar uma coisa gostoso. que vocês vão admirar mais o Sampa Crio. Porque a gente olha mais tecnicamente o mercado e tal. Talvez o grande público não tenha essa dimensão. Dupla sertaneja tem quantas hoje, Lu? Ai, o que mais tem, né? Grupo de pagode tem quantos? Cantor Até de que deu uma pagode. diminuída. Não é tanto como o sertanejo, Sim. mas tem. E Sampa Crio? Você É. conhece outro Sampa Crio? Não. Não. Eles nadam, ó, fico até arrepiada de falar. Eles nadam de braçada sozinhos no mercado há muito, sei lá, 30 anos. É, o ritmo deles é diferente. Ninguém faz o que eles fazem. Então você começa a ver que é de uma carreira consolidada, Sim. é consistente, é competente, né? Então, isso que é legal, você procurar um nicho de mercado, meu pai era mestre em fazer isso, e trazer algo novo. O Sampa Crio é algo novo. Agora, no momento do samba e pagode, apesar de estar super em alto, precisa de uma renovação. Uhum. Se meu pai tivesse, né, vivo, Já ia estar mexendo onde nós ali. vamos trabalhar para trazer algo novo, entendeu? Tá tudo muito igual. No sertanejo também. Você consegue enxergar isso? Por que você não faz isso, Thaís? Então, Você acha que tá eu muito difícil disputar com alguns nichos ou não tem nada a é ver? que meu pai tinha mais É. abertura, né, com gravadora, Tá. mas eu posso dar meus pitacos também, Com claro que eu posso, estou certeza. inserida no meio, tenho contato direto no Sim. WhatsApp dos artistas. Vamos botar essas músicas bonitas aí Vamos, mais. Tem vamos. alguma música mais Para nova? lançar, então meu pai lançaria, essa que é a diferença dele comigo, eu Ah, tá. não lanço artistas. Ele já tinha Mas esse você não tem trabalho. vontade, de repente? Montar uma Vamos produtora? Dá para você mexer com isso. Eu que administro a nossa produtora Então. ASV Produções. Aí, tá vendo? É. Você Não. produziu o Pedro. Olha, Você chega um trap. mas olha, não é por acaso, você sabe que você me acendeu uma luzinha aqui. Quer dizer, eu fico tão focada em composição que eu posso trabalhar com outras coisas também dentro Dá. do universo da música, entendeu? Você ficou um pouco nichada no pagode, mas você E no tem infantil. você Quero fez falar com Carrossel você também, né? sobre isso, Lu. É. O mesmo sucesso do Sorria, eu consegui com o público infantil. Tanto que até minha filha estava falando, a Bia tem 15 anos, eu tenho 3 filhos, a Bia, o Gustavo e o Guilherme. E a Bia falou, mãe, minhas amigas te conhecem não pelas músicas de pagode só, mas Carrossel. mais pelas músicas infantis, as minhas professoras, todo mundo. Então tem gente que me conhece pelo nicho infantil, não pelos pagodes. Todas as músicas do Carrossel, 99% Carrossel, Chiquititas, Cúmplices de um Resgate, o Diário da Poliana, todas agora. Meu Deus, eu nem sabia isso. Todas. Meu pai era diretor musical da SBT, e aí ele produzia as músicas. Nossa, Thaís. Aí eu me afastei do pagode durante muitos anos. Pra ficar com a área musical, com o infantil. Por volta de 5, 6 anos a gente conseguiu escrever pagode. E porque a gente adentrou nesse nicho e deu muito certo. Né? O sucesso, eu ouso dizer, humildemente, com toda a humildade do mundo, que parte do sucesso das novelas do SBT infantil são as músicas. Assim. Não, eu conheço por conta da minha sobrinha, né? O Pedro não é nessa época, nem eu, porque eu sou do Carrossel da época da professora Helena. Né? Eu também. Lembra que eu tinha o Jaime Camilo, a Maria Joaquina. Tinha um topete, eu queria fazer o topete igual dela. Todo mundo queria ser Maria Joaquina, né? Mesmo que ela era meio arrogantezinha. Ela fazia bullying. Fazia. Já existia bullying. Já existia bullying. Tanto que toda vez que meus filhos assistiam o Carrossel nessa nova versão, eu falava, isso não é bonito. Isso é bullying que ela tá fazendo. Aí a Chiquititas foi mais tranquilo de assistir. E foi uma visão bem bacana do SBT,
para reformular essas novelas que trouxeram minha sobrinha é apaixonada, né, Cúmplice de um Resgate, e eu sei Poliana, Poliana, eu lembro que a Poliana ali não sei Carinha onde de Carinha Anjo, de com a Anjo, Lorena Queiroz, é, a Larissa Manoela fez também, o teu pai produziu a fez. Larissa, Produziu né, a Larissa foi ele que trouxe a também. Larissa aí pro Foi, mundo da foi. Logo é. após ela foi contratada pela Globo. E qual foi a música que mais estourou no mundo infantil, assim, que você possa dar uma palhinha pra Ah, do gente? Carrossel tem vários. Beijo, 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 beijo. Beijinho, beijão. Todo dia tem um beijo na televisão. O galã beija a mocinha, a netinha, o vovô, a mamãe beija o bebê. Tem lá no popô. Ó, gente, quem sabe faz ao vivo, hein? É. E rouca e gripada, E né? roupa gripada. É, Então, isso tá faltando, tá? Isso tá faltando música boa, de qualidade. Você também vê por esse lado? Que agora com essa onda, não tô falando mal, mas com essa onda de raps e traps e MCs e português errado, e vamos, e você, nós vai, e nós foi. Você não acha que tá faltando, ou você acha que tem público para isso e, ok, vamos deixar tocar e fazer o quê? você sabe que eu fico pensando assim, é complicado porque eu vivo de música, eu vivo de direito autoral, Aham. eu trabalho com isso, eu não posso, eu tenho que ouvir tudo. Mas você escuta. Não, não que o que eu gosto de ouvir ali para. Não, mas eu tenho que dar um overview, até para saber o que está acontecendo no mercado. Entendam que a gente não está falando mal, É, tá? A gente está falando de músicas que têm de cunho pejorativo, que tenha palavrões, que as pessoas falem errado, que é, acaba que a criança escutando aquilo, ela vai começar a falar errado, ela vai achar que aquilo é o certo. exatamente. E eu não Ah, concordo não, com isso, não é palavrão não legal, né? gosto, saca? Aham. Besteira na letra também não gosto. O que eu assim, por exemplo, o funk, não é de todo ruim. Ele tem a batida do funk. Meu pai sempre falava uma coisa: se a Madonna vier para o Brasil e gravar e ouvir e misturar a batida do funk com o pop que ela faz, é bárbaro. Vai dar. Então, assim, eu não posso Sim. generalizar e colocar tudo no mesmo saco. Aham. Assim, mas eu não vou ouvir e não vou escrever essas letras de funk Sim. que falam, porque aí não é sensualidade, aí é sexual, Sim. é outro nicho. Aham. Tem público para isso. Tem. Hoje Tem parece que muito, tem mais até, né? tem mais até. Não é o que meus filhos ouvem, que a Aham. gente ouve em casa, mas respeito porque tem público para isso. De repente, às vezes, até a melodia tem qualidade, a música é legal, o arranjo é bem feito. O Aham. problema está nas letras mesmo, na Sim, forma que eles sim. colocam. Claro que tem vários, artistas que tocam funk que eu até ouço. O Kekel tem umas músicas lindas, É. o Kevinho tem umas músicas muito Kevinho canta o pra Kevinho caramba. canta pra Claudinho caramba. Bochecha é Sim, funk, sim. é funk Nossa, é carioca. E verdade. super gostoso de Já fui até em ouvir. show deles. É, não, o Claudinho, Sim. quero. Meu sonho é fazer uma festa com o Bochecha Já pensou? cantando. Bem animada, né? Muito legal, Aham. meu parceiro, maravilhoso. Então, assim, não vamos Não, não generalizar, dá pra generalizar. entendeu? Nem tudo de Anitta é ruim, Sim, nem todas verdade. as letras são ruins. Não pode Meu generalizar. pai, por exemplo, a opinião dele é muito importante para mim, porque ele é um cara que entendia tudo de Aham. música. Então, ele gostava de funk. Não do funk do. É, dessas Pode escolas. falar aquilo, essas Pode, letras? pode falar. Senta, senta. É o que eu falei, bate a bunda no chão, né, quicar, Não, quicar ali não dá, né. não, Aí já é uma coisa pejorativa, né. sim, mas a batida e a criatividade é bem brasileira, e é bem. Então, por isso que não dá para Não dá, é generalizar, verdade. eu não vou falar que é ruim. Não, e de repente alguém também peça um funk mais melody pra Melódico, você entendeu? aham, que é Então, o que o Kevinho faz, é o que o MC Gui fez um pouquinho até também, disso. também. É, Então tem valor sim, em tudo, né. Aí tem o que eu vou consumir em casa, o que você vai sim, consumir em sim. casa, o É, a que gente você tem que gosta de respeitar ouvir. e não adianta, o Brasil ele é muito eclético e É, versátil, né, é, é, tem nicho pra tudo. A gente tem que saber é, respeitar, é claro, não vão ser todos esses tipos de música que vai entrar na minha casa, é. mas eu respeito quem ouça e ok, E a e internet, a gente tem que falar, o advento da internet democratizou demais. total. É que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Antigamente, tinha o crivo do produtor. O cara era descoberto num barzinho, a gravadora investia, Uhum. né, nesse artista,
e passava todo por um processo de direção artística, produção musical. Hoje não, você pode pegar uma voz de violão, colocar no YouTube, pode viralizar nas suas redes sociais, Sim. independente do que você esteja falando. Aliás, talvez quanto mais baixo o teor, É. mais chame a Vira atenção, vê a caneta azul? Não tem como não falar disso, né, gente? É entendeu? até, para o mundo musical de bom gosto, vamos vamos até para o intervalo, né, Thaís, senão a gente vai começar a falar aqui, não vai dar muito certo. Porque a gente tá falando de música boa, de música de qualidade, Thaís Sacomani. Então vamos tomar uma aguinha, um café e daqui a pouquinho a gente volta com mais Moda e Café para vocês. Voltamos com o programa Moda e Café, já tomamos um café. O programa Moda e Café, tomamos um café, né? Acho que dá uma música também, né? Eu amo café, Lu, Bom, você né? gosta? E você é café raiz, né? Porque você não tem açúcar. Não tomo açúcar. Você sabe que o café ajuda para inspiração? É, Eu né? sempre falo para os compositores que me pedem dica, depois que toma um cafezinho a gente fica mais ligado, mais atento, Aham. mais A cafeína dá aquele poder, né? mais rápido para Aham, raciocínio, para terminar de contar a história, sabe, a última frase da aham. música é importante o café. Por isso que eu Eu falo, sempre em volta de uma mesa de café, até música sai, Até a né? música sai. Então quando até uma dica para você que é compositor, quer ingressar nesse mercado, ó, eh aconteceu o bloqueio criativo? Vai no cafezinho, dá uma volta, toma um cafezinho, você vai ver como a inspiração vem, a ideia vem. Tá vendo? O nome não é à toa. Me fala uma coisa, Thaís, dá pra ganhar dinheiro com música? Ah, dá. Explica para as pessoas, eu compro a sua música, como é que funciona É, isso? muito legal essa pergunta, Lu, todo mundo tem dúvida com relação a isso, porque na verdade acham que eu vendo a música para o artista, né, e não. O artista grava, eu continuo sendo autor e detém todos os direitos autorais, ele pega em consignação e ajuda todo mundo, porque ele faz sucesso com a música, se o público se identificar, e eu continuo ganhando os direitos autorais. A gente ganha com direito autoral, né, a gente recebe através dos direitos autorais de uma arrecadadora, tem várias arrecadadoras aqui no Brasil, a minha é a Abramos, então ela recolhe junto ao ECAD, Execução Pública e Streamings, toda a porcentagem de lucro que aquela música reverbera, né. Então é muito legal, que eu costumo falar que é renda passiva, é como se você tivesse um dinheiro investido, um aluguel de uma casa, você estoura uma música, né, se você tiver a sorte de estourar uma música, você continua ganhando, mesmo depois de muitos anos, entendeu? A Vai ser de um bom negócio, eu posso Sim, morar em qualquer lugar do mundo que eu continuo ganhando, eu sim. sempre falo: "Meu marido, bora para os Estados Unidos, pra Europa", mas ele não deixa o Brasil. Eu também amo o Brasil, mas eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo, Aham. porque, eu continuo ganhando através das minhas canções, mesmo das novas que vierem, enfim. Então, é bem legal, eu vivo há 25 anos De disso, música, de vivo bem. composições, que Tem até um bom. vídeo do meu pai, outro dia eu estava vendo, caçando no YouTube, ele fala: "Minha filha vive só disso", que ele tinha as produções musicais, Aham. ele tinha produtora, eu vivo só de composição, só de direitos autorais e vivo E bem, vive do seu dom, do né, meu porque é dom. um dom que não é qualquer um que nasce: "Ah, eu vou fazer música", não é É, assim, né, é, é é, um dom. é verdade. Ah, é dom de Deus. A gente estava conversando sobre Sim, isso, não tem escola para aprender a compor, para ensinar a compor. Aí a ligação é a conexão com direta com Deus, Deus. Sempre é. quando antes de fazer uma música, eu faço uma oração, porque é a conexão mesmo com Deus. E ainda mais porque você fala de amor, você fala É, de as suas coisas músicas boas. são boas, né, são Não tem, então não é mágoa, é, não é sobre aquele relacionamento, não é mágoa, não é coisa ruim. aham. São as coisas boas que ficaram, mesmo se Sim, mesmo terminou, terminou. entendeu? Pode Aham. analisar minhas letras. Quem estiver aí ouvindo, tiver curiosidade, talvez esse seja um ponto em comum das minhas músicas e que ajudou a fazerem sucesso. Eu Aham. não tenho dúvida disso. E além do pagode que estoura, né, que tem Sacomani para tudo que é lado, tem também música sertaneja, Fábio Júnior também tem gravações de Sim, vocês, sim, né. a gente tem uma música que o Leonardo regravou, uma versão. A gente tem o Marlon e Michael, estourou
uma música nossa também. Te peço, fica comigo. Ah, te peço, fica comigo, que eu te adoro. Sertanejo é mais a minha Tá mais área. na sua área. Então a gente tem também no nicho, eu sei que fala de amor, né, segmentamos para o pagode, mas poderia ter sido sertanejo, enfim. É que o pagode nos acolheu. Fat Family também, né, que fez um Fat Family. baita Então, aí sucesso. temos pro R&B brasileiro, Fat Family, a música Madrugada, Sem Parar. Nossa, a gente tem várias músicas gravadas por eles. A Daisy, uma super cantora. Sim. Talvez uma das maiores cantoras que o Brasil já teve, tá? Uhum. Ela faleceu. Um dos grandes nomes da música brasileira é a Daisy. A filha dela tá seguindo os passos Tá dela, né. A menina seguindo. canta pra caramba. Thalita, né? Canta igual a Canta. mãe. É, exatamente. Gente, é Exatamente. visceral o É. canto delas, é muito Você vê como é genuíno. dom e é genético também, né? Você vê É, como pode. é. Quem duvida, né, de É, não Deus, tem como. das coisas, dos planos de Deus, Eu né? falo, Pedro, ele é a cópia do Beto, mas ele tem a minha genética e a genética do meu pai também, assim, que ele é muito musical, ele gosta muito de matemática, e já é um pouco mais do Guilherme, né, dos Comunicativa, Nogueira. assim, igual você, Pedro Lu? é comunicativo, super. Onde ele chega é amigo, ele faz amizade. Sei lá, outro dia a gente brincou com ele, aí Pedro, vai ter algum programa? Vai sim. Carros e Joguinhos. O Ai, nome que vai ser Carros e bonito. Joguinhos. Mas, ó, já tem essa noção, essa Já, já. criatividade de que ai, Ele é bem criança, criativo. fiquei encantada com ele, viu, pelo que você tá me falando. Quero Ah, é? conhecer seu pequeno, viu? Mãe não tem como, né? É, a gente se coloca no lugar uma da outra, né, É. muito legal. Só mãe E tem música demais. de mãe tem? Música pra mãe? Já se inspirou na Não, sua mãe ou na ai, família, assim, pra fazer música? é verdade. Eu não fiz uma música para minha mãe, nem para o meu pai, mas olha, você me deu uma boa ideia, viu, Lu? É, porque acho que o nosso espelho são os pais, né? É. Quando você fala do seu pai, eu tinha uma ligação muito forte com o meu também. Mas a minha mãe também ela é muito engraçada, minha mãe ela é muito dinâmica. Então, minha mãe também daria uma boa música, viu? Se você observá-la, assim, daria uma boa música. Sabe aquela viuvinha alegre? Ela Sei, tá nessa sei. fase, Que sabe? bonitinha. Seu pai faleceu quanto tempo? Na mesma época que o seu pai. 2020? Aham, aham. Faz pouco Ah, tempo. faz pouco Faz. tempo. Por isso que eu não queria muito que ela ficasse nessa vibe de viuvinha alegre, mas é uma boa música aí. Ah, mas a vida tem que seguir Tem em que frente. seguir, é. Do meu pai, ele jamais queria que a gente ficasse sofrendo luto. É claro, tem saudade, É. saudade Só dói. quem passa, né, não tem Mas como. ele sempre nos ensinou a seguir, eu acredito que o seu também, a vida Sim, em frente com alegria, apesar de todas as adversidades. Então, o sim. que ele quer é que a gente toque a Não, vida. então, com música, seu pai era musical, música é É, alegria. Meu pai também gostava, meu pai me ensinou a a gostar de música. Adoniran Barbosa. Ai, que bonitinho, Meu pai me maravilhoso. ensinou a gostar de Demônios da Garoa. Ó, Quem música que hoje em boa. dia sabe o que que é isso, É, é, né? é, O Adoniran fazia aquelas piadas, aquelas brincadeirinhas com as é, músicas, né, é, até hoje. Eu falo: "Pai, mas por que que ele canta errado?". É o jeito dele, é o jeito dele é. fazer brincadeira, ele brinca com a música, né. Sim, Então compor sim, também é brincar com a música, né. com certeza. E poder viver, né, disso, do dom, não É tem muito preço gostoso. isso, né. E eu falo que a gente tem uma missão. Eu costumo falar que o compositor, o músico, o cantor, tem uma missão, porque a música eleva muito a vida das Sim, pessoas. sim. Ou não, né, hoje Essa parte a gente abafa. é abafa. Mas dependendo da música que você escutar, eleva o seu dia. Às vezes você tá meio triste, põe uma música alegre. Ah, aquela música I'm Alive da Celine Dion, eu É, tô de baixo astral, coloco aquela música no último volume, é, cara, tô que delícia. viva, Às que vezes até para fazer delícia. ginástica, Verdade, é muito esteira, né. bom. Muito É. legal, né. E música pop, assim, você tem alguma que estourou e Ah, que o Ruge gravou música minha. Ruge? O Ah, eu tive com Ruge. a Li. Falei pra Ah, você, você né, do falou. Ruge. Ai, É maravilhosa. uma voz linda. Paty, um beijo, super cantora, um dos grandes nomes também, viu, É, do ela faz cenário. musicais, é demais. Uma extensão vocal absurda, um Sim. agudo perfeito, nossa, E uma de uma senhora. simplicidade, ela é tão Ah, boazinha. É, ela é um amor. é das Que nossas. música dela que você É, gravou delas? uma versão, olha, ai, depois eu fico te devendo tudo, a gente vou caçar aqui no YouTube, no celular. Mas ela gravou, porque o Rick produziu junto com meu pai, o É, seu pai tinha Ruge. muita amizade com o Rick Bonadio, né? O Rick fala que meu pai foi o grande mestre da vida dele, né. Aham. E tem vídeo dele de podcast falando que, o sonho dele era entregar uma fitinha cassete para o meu pai ouvir, né, naquela época era fita. Uhum. E que meu pai quando ouviu, recebeu super bem, ele, o trabalho dele, então e que ele aprendeu muito com meu pai, tiveram a oportunidade de trabalhar muito juntos, e o Sim, Rick é um eles juntos super. produziram Bros,
produziram, assim, Isso, Pepe e Neném, Pepe e tem Neném, muita gente. as bandas, as maiores bandas pops que a gente teve, né, que Sim. iam para os maiores programas, que era o Gugu, né, era O Gugu, Domingo Faustão, Legal, Domingo Faustão, Legal, Silvio Santos, Xuxa, né. Você é. chegou aí num desses programas com ping-pong? Acho que Mara Maravilha, Mara né? Acho Maravilha, que ia estávamos direto, né? pode jogar toda quinta-feira à tarde, Eu o lembro. programa da Mara gravava de quinta. Toda quinta-feira tinha ping-pong. Se o ping-pong fez sucesso, fizemos Globo também, Angélica, Xuxa, mas se o ping-pong fez sucesso, era da Mara Maravilha. Que canta pra caramba também, né. Seu pai Canta, chegou a fazer ela já alguma veio aquilo? não, até tô pra convidá-la, eu Vamos gosto muito da falar com Mara. ela vem com o maior prazer, eu tenho Eu certeza. gosto muito das músicas, eu ouvi muito, né, "Liga pra mim, não Não demora demora pra pra me me dizer". dizer. É, Ela ela tinha música e ela canta muito bem, né, porque canta. a maioria das cantoras, infantis, elas não tinham voz, É, cantavam a porque era Mara naquela a cantora, Mara canta pra caramba. uma apresentadora que é cantora, Sim, sim, podemos falar cantora. sim, eu gosto muito dela. Aí vamos fazer um bate-bola com a Mara também. Vamos, vamos, se precisar de mim, eu falo com ela também. Ai, que legal. E que mais? Me conta, fala de alguma outra música que estourou, que todo mundo conhece, tá na boca do Brasil. Eh, eu costumo falar assim: "O Sorri é meu carro-chefe", Sim, porque é aquilo que eu te falei, você não gosta de pagode, mas conhece a sim. música. O cara que só gosta de rock, outro dia um cara me falou no Instagram: "Eu sou roqueiro, mas Eu sorria. eu conheço o Aham. Sorri". Aí, parabéns, porque o grupo o Gabriel, que é um influenciador musical no Instagram, na internet, ele fez uma versão emo do Sorria, bem rock and roll. Então eu trouxe muita gente do rock, né, Aham. para o meu Instagram, e eu conheço. Então a Sorria é isso. Só isso já diz muito. Ela é conhecida mesmo por quem não gosta do nicho, Uhum. né, não ouve o nicho. As músicas infantis foram um grande sucesso também, do nível dos pagodes. Então, Aham. assim, não sei aonde que a gente deu mais certo, se é no pagode ou no infantil. Depois veio também com o sertanejo, né, que é um É, mas não teve a relevância do que teve do pagode. pagode, é. Não, não Porque entrei a no gente você acha que o Brasil é mais pagode do que sertanejo ainda? eu acho. É. É, eu acho o pagode mais popular, mais Aham. brasileiro. O sertanejo também, né. Não É porque veio esse sei, sertanejo universitário, deu uma mudada naquele é, sertanejo Leandro e o Leonardo, raiz, né. raiz mesmo, que era João Milionários José Milionário José Rico, Rico, é, é. Christian Ralph, né, ai Nossa, que bárbaro. O Ralph, que acabou falecendo, foi o Christian que faleceu, né, Christian, era é. vizinho dos meus pais, eu vivia encontrando com ele, que voz, não? Que voz. É, Nossa, que timbre de voz é. Uma das bonito. vozes mais bonitas do sertanejo, com É, certeza. é. Hoje em dia, às vezes, a gente escuta algumas duplas, não sabe É, conhece a voz, mas não sabe quem, porque tá tudo muito só na internet também, né, eu acho que falta um trabalho de TV para o grande público conhecer, enfim, mas é brasileiro também. aham. O nicho do sertanejo é brasileiro também, não saberia te dizer se o pagode é mais, mas o pagode eu te garanto, É, acho é que por causa do muito brasileiro. samba, que tem um pouco ali a ver com É, pagode, carnaval, é carnaval, samba, é é Brasil. Brasil. É, Brasil é isso. E é gringo não sabe fazer, viu? É, né. Não. Já viu o japonês tocando samba? Não, Não tem swing nenhum, nem italiano, imagina o nem samba italiano. italiano. Então, assim, isso é um motivo de Eles fazem orgulho. músicas bonitas, É, né, cada Laura Pepino Pausini. de Capri, né, É, eu cresci ouvindo Nessun isso. Dorma, nossa, Sim, Laura Pausini, eu fui em vários shows da Laura. é, Música boa, né, música boa, de qualidade. tá faltando. Mas você Tá, tem feito composições? todos os dias. Quando Sério? meu pai faleceu, eu fiquei uns 2 anos maquiada, porque pensa, ele era meu parceiro. Uhum, Por incrível que pareça, apesar de 25 anos de carreira, o aval dele quando eu termino uma música, a opinião dele é muito importante para mim, uhum. sabe. O direcionamento, então eu me vi tendo que recomeçar sozinha. É ruim? Não, mas é um recomeço, Sim, né, então eu vivi o luto aí durante algum tempo. A minha profissão me permite dar essas pausas sim. justamente pela nossa forma de ganho, direito autoral, eu continuo, né, Você tá mais recebendo. parecida, dá uma viajada, e aí Eu não deixo de ganhar se eu sim, não trabalho. aham. Me permiti dar essa pausa e voltei com tudo. Aí Menos é Mais gravou música minha, já depois que meu pai faleceu. A Gica, agora que é o maior sucesso, é uma menina cantando pagode, uma menina lá da Rocinha pro mundo. Fui no show dela ontem e ela tem até um bordão que é glória a Deus, tudo ela fala glória a Ah, Deus. é? A dica eu não Super conheço, eu vou dar uma olhada. maravilhosa. Não é gospel, Aham, é pagode, aham. mas ela é super
super tem fé, enfim, e exalta bastante Adeus. a Deus nos shows, ela tem esse bordão. Enfim, é um recomeço, tô começando de novo, Aham. depois que ele faleceu. Tô galgando agora a minha história sozinha, que é Bacana. legal Que é também, né, legal. Deixa importante. esse legado e você continua. Isso mesmo. Que bacana. Que programa gostoso, Thaís. Gostoso mesmo, tô na minha casa, a gente tá no sofá da minha casa. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Tá gripadinha, acabou também de sair de uma cirurgia de joelho, né? E a gente já estava namorando essa vinda aqui há algum Aí eu tempo, fiquei né? mobilizada de muleta, tô ainda fazendo fisioterapia, mas a minha prioridade era vir aqui no programa Que pra gente bom. bater esse papo gostoso. Te agradeço. As portas estão abertas a hora que quiser voltar. Agora Ah, com violão pra gente, volta, a né, fazer próxima vez que eu uma voltar, eu volto com capela o aí. Rodrigão, viu, Rodrigo? Pra fazer a voz e Isso. violão Fica a aqui. promessa aí. Fica assim, Lu. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E vocês que nos assistiram, obrigada pela audiência, pelo carinho. E até a semana que vem, se Deus quiser, com mais programa Moda e Café para vocês. Um beijo, bom final de semana, bom restinho de semana. Tchau, tchau.